certa operação e a suposta existência da sua inversa. O que eu quero dizer com isso? É que, de alguma maneira, toda operação que a gente conhece na matemática básica, de certa forma, precede de uma operação inversa. A adição tem a sua operação inversa, vamos dizer assim, que é a subtração. A multiplicação, a gente pode entender que tem a sua operação inversa, que é a divisão. A radiciação tem a sua operação inversa, que é a potenciação. E a exponencial tem a sua operação inversa, que são os logaritmos. Então, se a gente entender que a exponencial é uma operação aritmética, é uma operação matemática, melhor dizendo, essa operação matemática, pela experiência que a gente vem tendo, também teria de ter uma operação inversa. E essa operação inversa é do logaritmo. Aliás, é dessa maneira que a gente pretende definir a operação matemática intitulada logaritmo, né? Logaritmo, aqui é uma curiosidade, é uma palavra de cunho latino que significa supernúmero, logaritmum, né? Então significa um supernúmero, né? A pessoa que definiu isso, John Napier, chamou isso de supernúmero. Bom, besteiradas à parte. Cadê o nosso motorzinho aqui? Estou procurando aqui, meu diretor. Ih, rapaz, deu ruim, hein? Não estamos aqui, não estamos aqui. Não estamos aqui. Eu vou para cá, eu vou para cá. Eu vou para cá, então. Temos, então, que o nosso logaritmo nesse momento, eu, sem querer, criei uma preocupação para com o meu diretor querido. Não era essa a minha intenção, viu, meu diretor? Mas, vamos começar aqui. Primeiro fazendo o meu merchan. Não sei se você sabe disso, mas absolutamente todas as aulas que a gente teve até hoje, você já deve ter percebido que a gente não conseguiu fazer todos os exercícios previstos no PPT que eu deixo disponível para você acompanhar as aulas. Entretanto, se você entrar no meu Insta, tem lá um linkzinho que você acessa o Drive com todos os materiais que foram dados até agora e os futuros materiais. Hoje, por exemplo, o material já está lá postado com todos os exercícios que eu supostamente penso em fazer, com os gabaritos comentados já definidos. Então, se você quiser dar uma passadinha lá, entra e pega esse material. Como eu estava falando, a aula de agora é sobre logaritmos. E sobre o logaritmo, a gente pode definir logaritmo como... Já chegou? Ah, que maravilha. Então, a definição de logaritmo, portanto, o logaritmo de A na base B, ele vai ter um certo resultado esse que eu vou chamar de C, desde que essa resolução, essa resposta esteja condicionada ao fato de que B elevado a C seja igual a A. Né? Então, primeiramente eu queria comentar sobre essa definição. Né? O logaritmo de A em uma base B vai ser igual a C se antes disso eu conseguir garantir que B elevado a C é igual a A. Né? Antes de eu transformar esse conjunto de letras aqui em alguma coisa mais palpável, em algum exemplo mais numérico, só vale a pena eu dizer para você que
essa base B, esse B é a base, esse A tem um nome também, chama-se logaritmando. E para muitas apostilas e muitos livros, o C é o resultado do logaritmo ou simplesmente o logaritmo. Ok? Por último, é importante também te dizer que para que essa operação inversa funcione, são necessárias algumas restrições. As restrições são que tanto A quanto B, eles necessariamente são números positivos. E mais do que isso, o B, que é a base, ele não pode ser um número igual a 1. Eu vou explicar tudo isso, tintim por tintim, através de exemplos numéricos, mas é importante que você conheça essa parte, digamos assim, um pouquinho pesada da definição de logaritmo, tá? Então, isso corresponde, meu diretor aqui já trouxe o motorzinho para mim, isso corresponde a esse primeiro PPT aqui, tá? Então, o logaritmo de B em uma base A, perdão, né? Aqui está o contrário do que eu escrevi ali, mas dá no mesmo, tá, gente? Só estou mudando letra. Vai ser igual a x, C e somente C, A elevado a x é igual a B, né? B é o logaritmando, A é a base e x é o resultado. Tá certo? Bom, como é que a gente transforma isso em alguma coisa um pouco mais palpável, né? Como é que isso vira um exemplo numérico, né? Então vamos lá. Alguns exemplos para ficar mais fácil a sua compreensão. O logaritmo de 8 em uma base 2 resulta em 3. E por que ele resulta em 3? Porque antes disso, o 2 elevado a 3 é 8. Um outro exemplo, o log de 125 em uma base 5, vou botar aqui 625, em uma base 5 é 4, porque 5 elevado à quarta potência é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, que eu escrevi ali, vezes 5, 625. Correto? Um outro caso, o log de meio na base 2 resulta em menos 1, porque o 2 elevado a menos 1 dá meio. Tá certo? Então aqui você tem alguns exemplos numéricos que tentam, de uma maneira um pouco mais concreta, explicar essa sopa de letrinha aqui. Agora, de uma maneira didática, uma brincadeirinha que a gente faz, a gente tenta explicar ainda mais mastigado o que essa definição nos quer passar, né? A gente chama isso de como é que eu chamo isso? Ah, sim, teorema do peteleco. Teorema do peteleco. O teorema do peteleco é uma brincadeira associada a essa questão da relação de logaritmo inverso, logaritmo exponencial, né? O que o teorema do peteleco diz? Que o log de A na base B é igual a C, porque se eu petelecar o B para cima do C, ó, B elevado a C, petelequei o B em cima do C. Quando eu petelecar o B em cima do C, o C sobe. Então, ó, petelequei o B no C, o C subiu. Quando eu petelecar o B em cima do C, não sei por que acontece, já com 100 anos de magistério, eu não sei por que acontece, mas o logaritmo explode. Então, B elevado a C dá A.
Vamos ver se a gente entende como é que isso funciona, o tal do teorema de peteleco. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Exemplo. Do teorema do peteleco. Olha aqui, ó. Tá vendo que o log de 8 na base 2, eu quero saber quanto é o log de 8 na base 2, ó. Eu não sei quanto é o log de 8 na base 2, Glaucio. Eu não sei que vale 3, eu não vi. Eu finge que eu não sei. Bom, se eu não sei, tudo que eu não sei na matemática eu chamo de x. Correto? Então, pelo teorema do peteleco, se o log de 8 na base 2 dá x, se eu petelecar o 2 no x, o logaritmo explode. Então eu tenho o seguinte, ó, petelequei o 2 no x. Então fica 2 elevado a x. Quando eu peteleco o x e o logaritmo explode, só sai o 8, né? E aí isso vira uma equação exponencial, não é isso? Eu posso escrever esse 8 como 2 ao cubo, não é verdade? E quando eu tenho uma equação exponencial com as bases iguais, a resposta está nos expoentes, então x é igual a 3. Então eu encontrei quanto vale o log de 8 na base 2, vale 3. Vamos fazer mais uma? Usando o teorema do peteleco, olha aqui, ó. Eu quero descobrir o log da raiz quadrada do 2 em uma base 4. Pô, agora dei uma viajada com força, hein? Não, eu vou fazer uma mais fácil, senão eu vou dar uma viajada muito grande. Eu quero saber quanto é o log de 1/8, pronto. Mais fácil, mas continua sendo osso. Eu quero encontrar o log de 1/8 na base 4. Nem eu sei quanto vale isso. Tenho a menor ideia. Quando eu não sei quanto vale, a gente chama a resposta de x. Não é isso? De x. Utilizando o teorema do peteleco, petelequei o 4 no x, miro bem, petelequei o 4 no x. Quando eu petelequei o 4 no x, o x subiu, o logaritmo explodiu, pou. Então, isso vai ser igual a 4 elevado a x, sendo igual a 1/8. Não é verdade? Bom, agora você tem que ser esperto. Tanto o 4 quanto o 1/8 são potências podem se transformar, na verdade, em potências cuja base é 2. Se você observar, 4 eu posso escrever como 2 quadrado. Um oitavo, poxa, 1/8 eu também posso escrever como potência de 2, né? 1/8 é 2 elevado a menos 3. Para você que esqueceu, um número elevado a menos 1, esse sinal de menos significa que eu devo inverter a base. Então, o inverso de 2, ou o inverso de 2 divididos por 1, é 1 divididos por 2. Então, o inverso de 2 elevado a menos 1 é meio. Se você quiser generalizar esse processo, o inverso de A é 1 sobre A. Tá, e o que isso tem a ver com 2 elevado a menos 3, né? O que é 2 elevado a menos 3? Ora, 2 elevado a menos 3 vai corresponder a um acúmulo de 2 comandos. O sinal negativo, que de certa forma representa a inversão do 2. Então, esse sinal negativo manda a gente inverter o 2. E além de inverter o 2, ele está pedindo para você elevar esse número que você inverteu ao cubo.
Então, isso ficou meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1. 1, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, por isso que 1/8 é 2 elevado a menos 3. Por isso que 1/8 foi transformado em 2 elevado a menos 3. Bom, agora eu posso continuar a minha expressão. Potência de potência eu multiplico. Aulinha de potenciação agora aqui, ó, bombando com força, né? 2 elevado a 2x. E isso é igual a 2 elevado a menos 3. Ora, se eu tenho uma equação exponencial com as bases iguais, logo os expoentes deverão ser iguais. Então, 2x vai ter que ser igual a menos 3. E automaticamente, o que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, o x vai ter que ser igual a menos 3/2. Resposta do problema. Como assim resposta do problema, Glaucio? Resposta do problema. O log de 1/8 em uma base 4 resulta em menos 3/2. Vamos fazer mais, para a gente entender bem essa definição aí. Então, vamos fazer mais. Eu quero agora calcular o log. Eu falei aquela raiz de 2, né? Aquela raiz de 2, né? Raiz... Não, deixa eu mudar a base. Estou com muita base 2 na cabeça aqui. Deixa eu fazer diferente. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 3 em uma base 9. Só na maldade. Quanto é o log da raiz de 3 em uma base 9? Pô, eu não tenho a menor ideia. Se eu não tenho a menor ideia, eu vou chamar isso de x. Pelo teorema do peteleco, o que eu vou fazer? Eu vou petelecar esse 9 lá para o x. Peteleco o 9 para o x. O 9 petelecou o x. O logaritmo explodiu. Então ficou que 9 elevado a x dá a raiz quadrada de 3. De novo potenciação, né? De novo potenciação. Por que de novo potenciação? Porque 9 é 3 quadrado. Ele pode ser escrito sob uma potência de 3. E a raiz quadrada de 3... Como é que a gente transforma isso numa potência de 3? Vê se você lembra disso. Esse 3 está sendo elevado a 1. Essa raiz é uma raiz quadrada, então o índice dele é 2. Não preciso nem escrever, mas o índice é 2. Então, eu vou escrever isso na forma 3 elevado a 1/2. 3 elevado a meio. Potência de potência, eu multiplico. 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a meio. Como as bases são iguais, os expoentes deverão ser iguais. Então, observa que 2x é meio. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a metade do meio. É a metade do meio. É meio divididos por 2. Isso dá 1/4, né? A metade de meio é 1/4. Então, o que eu tô dizendo com isso? No momento em que eu digo que x é igual a 1/4, no momento em que eu digo que x é igual a 1/4, eu estou afirmando que o log da raiz quadrada de 3 em uma base 9 resulta em 1/4. Glaucio,
Esse negócio de potenciação com raiz aqui eu esqueci. Você pode fazer aí um OBS rapidinho aqui, ó, para você que esqueceu. Se eu tiver uma raiz e essa raiz tiver um certo índice aqui, pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, pode ser raiz quíntupla. E dentro dessa raiz eu tiver uma potência, eu posso transformar esse radical em uma potência. Eu posso escrever isso na forma a elevado ao número do expoente dividido pelo índice. Foi isso que eu fiz aqui. E aí, nessa primeira parte da aula, você já pode perceber que existe uma relação muito forte entre potenciação, entre exponencial e indiretamente potenciação e logaritmo. Então, quando você for fazer a revisão dessa aula, o que eu sugiro? Que você antes perca aí os seus 15, 20 minutinhos numa boa revisão de potenciação, nas propriedades de potenciação, nas potenciações envolvendo números negativos, envolvendo números fracionários no expoente. Para que quando aparecer uma situação dessa, você não ficar meio bugado, dando tela azul aí. Tá certo? Então, nessa primeira parte da aula, eu só falei da definição de logaritmo. O que o logaritmo quer te passar? O logaritmo, ele, portanto, pode ser entendido como uma operação inversa à exponencial. Existem nomes técnicos que, assim, pensando no Enem, você pode inclusive ignorá-los. Condição para que esse troço funcione. O A tem que ser positivo, o B tem que ser positivo e o B também tem que ser diferente de 1. Ok? Para que a operação ela funcione adequadamente. Aqui eu fiz uma série de exemplos. Aqui em preto eu fiz só os exemplos envolvendo a operação inversa e depois eu falei desse teorema do peteleco, que é a mesma coisa, é a operação inversa, visto de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais lúdica, um pouco mais brincalhona. O que está em azul tenta exemplificar o teorema do peteleco. Vou pedir para você fazer o seu print time. Enquanto você printa, eu vou lá para o chat para que você para saber como é que está a temperatura desse chat aí, tá? Então vamos lá. O Peter Park, que está com a gente aí direto, né? Ele pergunta, professor, poderia definir o que é base em um cálculo logarítmico? A base em um cálculo logarítmico, ele é, vamos dizer assim, o elemento facilitador de um futuro cálculo envolvendo exponencial. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa que inventou o logaritmo, quando ele trabalhou com essa proposta de operação, ele identificou que a base, quando bem escolhida, ela gera resultados mais fáceis de serem encontrados. Quanto melhor a sua tomada de decisão na escolha da base de um logaritmo, mais fácil fica o seu resultado de ser achado, vamos dizer assim. Do ponto de vista aritmético, se você observar, a base do logaritmo confunde-se com a base da exponencial que gera a inversa. Então, se a base do logaritmo é 5, a operação inversa vai ser alguma potência
também de base 5. Ok? Vamos lá. Vou aqui agora... Eu queria agora ver aqui como é que está o chat. Vamos ver aqui, meio elevado... Deixa eu ver aqui o meio elevado ao cubo, meio elevado ao cubo... Meio elevado ao cubo? Ah, sim, ela está falando ali, ó, do meio elevado ao cubo. Fica entre parênteses porque o Hamilton me pergunta, mas por que o meio ficou entre parênteses, professor? Hamilton Soares, vou te responder agora. Hamilton, o meio fica entre parênteses para que você entenda que esse expoente 3, ele não pode ser só expoente do 1, tampouco ser expoente do 2. Esse parênteses, ele indica que o expoente 3, ele é expoente da base meio. Ele não é expoente somente do 1 e ele não é expoente somente do 2. Uma coisa é você escrever meio, sem parênteses, elevado ao cubo. Quando você escreve dessa maneira... Por mais que você pense o contrário do que eu vou escrever agora, na verdade, esse meio sem parênteses elevado ao cubo indica que o 3 é expoente somente do 1. Ou seja, a operação da potenciação só vai ser realizada em cima daquele número 1. Então, o seu resultado vai ser 1 vezes 1 vezes 1, porque é a multiplicação de 1 por ele mesmo 3 vezes. E o 2 não participa da operação. No final das contas, 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2 dá meio, continua sendo meio. Então, qual é a importância do parênteses? É expor quem é a base dessa potência. Se eu ponho a base entre parênteses, eu estou explicitando, deixando bem claro quem é a base desse expoente. Tudo bem? Muito bem. Vou dar continuidade à minha vida, porque falando agora da definição, amigo, um tal de Isaac Newton falou que toda ação tem reação. Se você define uma operação, isso gera consequências. Se você define logaritmo do jeito que você definiu o logaritmo, é óbvio que isso iria gerar, consequências. Então, quando você definiu o logaritmo, você gerou algumas consequências desta definição. E quais são as consequências dessa definição? É o que a gente vai ver agora. A gente vai ver passo a passo as consequências dessa definição. A primeira consequência da definição é que o logaritmo de 1 em qualquer base, obviamente, desde que essa base A respeite a condição, né, seja maior do que 0 e diferente de 1, essa base, ela vai ter que ser igual, não é que ela pode ser, ela terá de ser igual a 0. Glaucio, eu não entendi. Por que ela é obrigatoriamente igual a 0? Ué, pelas consequências da definição. Como assim, Glaucio? Aqui, ó. Log de 1 na base A. Vamos supor que eu não soubesse quanto vale isso. Bom, então quando eu não sei, eu chamo de x. Utilizo o teorema do peteleco. Utilizando o teorema do peteleco, eu tenho que A elevado a x é igual a 1. Ora, você sabe que todo e qualquer número elevado a 0 resulta em 1. Então, para isso aqui ser 1, é porque em algum momento, eu posso ou poderia escrever A elevado a 0. A elevado a 0 não é 1?
todo e qualquer número elevado a zero não é 1? Então, que tal eu substituir o 1 por A elevado a zero? E aí você observa que eu equiparei, eu igualei as bases, portanto, eu posso igualar os expoentes. Olha aí, ó, pelo teorema do peteleco, eu justifiquei a minha afirmação, que o logaritmo de 1 em qualquer base, desde que a base seja respeitada, tem que resultar zero. Perfeito? Vamos continuar. Segunda consequência. Deixa eu procurar aqui as consequências, botar em ordem, para que a gente... para que eu não pule. Aqui, a segunda é o log de A na base A. Vamos voltar para cá. O log de A na base A. Log do A em uma base A. Quanto é isso? Resposta: é sempre igual a 1. Pô, Glaucio, por quê? Aí eu vou ser um pouquinho mais direto. Utiliza aí o teorema do peteleco. Usa o peteleco aí, ó. Petelecou o A no 1, petelecou o A no 1, explodiu o logaritmo. Então eu tenho que A elevado a 1 é igual a A. Poxa, isso é verdade. Todo e qualquer número elevado a 1, poxa, dá ele mesmo. Não é isso? Então, vê se eu estou certo. Vamos exemplificar numericamente essas duas primeiras consequências? Eu acho que essas duas primeiras consequências já merecem um exemplo numérico, para a gente não ficar viajando muito. Então, vamos lá. Quanto vale... Exemplos. Quanto vale o log do 1 em uma base 3? Resposta disso, quanto é? Olha, o número 3 é um número maior que 0? Sim. Ele é um número diferente de 1? Sim. Então ele respeitou as condições de existência do logaritmo. Que número que apareceu aqui no logaritmando? Não é 1? Ah, peraí, se ali aparece 1, a resposta tem que dar 0. Por quê? Porque pelo teorema do peteleco, 3 elevado a 0, todo e qualquer número elevado a 0 é 1. Vamos para o outro. Log de 3 em uma base 3. Quanto é isso? Poxa, esse número é igual a esse? Resposta 1. Esse número é igual a esse? Resposta 1. Esse número é igual a esse? Resposta 1. Por quê? Aplica o peteleco. 3 elevado a 1 dá ele mesmo. Pessoal, toda vez que você sentiu um certo desespero, uma dor no seu coração, com alguma operação logarítmica, recorre à potência, recorre à exponencial, utiliza o teorema do peteleco. Reduz o teu problema para um ambiente que supõe ser melhor para você, que é o exponencial. Você vai conseguir resolver o problema, tá? Então, com isso, temos aí 2 exemplos. Vamos para a continuidade. Deixa eu seguir ali a ordem das listas. Qual é a próxima aqui, meu diretor? Log da potência A elevado a x em uma base A é o próprio x. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Log de A elevado a x em uma base A é o próprio x. Poxa, claro, né? Claro. Utiliza aí o peteleco, pessoal. Utiliza aí o